já te desejo as boas-vindas ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho a alegria de ter você aqui já nesta manhã de sexta-feira com a sua audiência, principalmente que nós já estamos chegando na véspera do programa de celebração de 1 ano. Isso mesmo! Na próxima semana será aí o nosso momento mais do que especial. Aguarde os próximos capítulos aí, os postagens que nós vamos realizar, já que para você entender o que vem por aí na próxima semana, de uma forma bem interativa e diferente dos nossos outros programas, porque nós vamos estar num momento de celebração. E ao longo desses 48 programas que nós já estamos no ar, você esteve aqui acompanhando com a gente profissionais do mais alto nível das suas experiências profissionais, onde trouxeram para nós aqui insights, dicas, alinhamentos estratégicos, competitivos, de uma visão de gestão dentro das nossas atividades profissionais e também pessoais. Então, nós estamos aqui recheados de muito conteúdo para fazer essa corrente do bem cada vez mais tomando proporções maiores. Então, vai compartilhando aqui o link do nosso programa para mais pessoas estarem aqui conectadas conosco. Além disso, você dá um like aqui no nosso programa para que a gente possa aumentar também a nossa audiência, para que a gente possa cada vez ter aí a sua participação e chegar para tantas outras pessoas. E falando desse ponto de chegar para tantas outras pessoas, o nosso tema de hoje é expandindo aqui a visão dentro da empresa, com foco sendo o foco no foco do cliente, que é a experiência desse cliente. Nós vamos trazer aqui o termo Customer Experience, que é uma sigla de CX, que a gente vai ter uma sumidade nesse assunto, falando aqui com nós, além de uma grande amiga também, trazendo para nós uma forma muito transparente, papo reto, uma simplicidade aqui fantástica para que a gente possa entender essa jornada de experiência do cliente e o quanto isso impacta no resultado da organização, porque um cliente fidelizado, cada vez mais, ele vai estar trazendo mais receita para essa empresa. Mas para isso acontecer, eu já trago uma frase de Tom Peters aqui para nós. Ouvir os clientes tem que ser do interesse de todos. Muitas vezes a gente tem aqui uma pseudo, né, pensamento, que é o seguinte, que o cliente é da área comercial. Não, o cliente é da empresa. Isso é muito importante a gente já entender. E manter essa satisfação do cliente são de todos, mesmo aqueles que não estão no front office, que a gente chama, né, que estão na linha de frente, mas aqueles que estão no back office, né, que estão na retaguarda, ajudando todo o processo a acontecer, tem uma grande relevância também nessa jornada para que esse cliente cada vez mais fique ali engajado com a marca. E uma vez ele engajado, repetindo as compras e com isso trazendo lucros para essa organização. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender o que nós estamos entregando e o que nós não estamos entregando para esse cliente, para que possamos ajustar. É muito importante isso, ouvir esse cliente, entender a sua satisfação, mas também saber a sua insatisfação, porque a gente consegue antecipar e manter cada vez mais esse cliente engajado com a nossa marca. Então, vai compartilhando aqui o nosso programa para mais pessoas já participarem desse momento que nós vamos ter, porque eu já vou, daqui a pouquinho, já chamar a nossa convidada para que ela possa nos ajudar com a sua clareza, com a sua experiência aqui, chegando ao cargo executivo de grandes empresas, trazer para nós de uma forma muito assertiva como nós podemos fazer essa experiência do cliente ser cada vez melhor. Então, vai compartilhando aí o nosso link, porque eu já vou chamar a nossa convidada de hoje. Vamos lá? Muito bem, agora sim, tenho o prazer, a alegria imensa de estar aqui na presença de uma grande amiga, a Elane Carmo Silva, é Customer Excellence Management do Nubank, também responsável pela ouvidoria, gestão de negócio, operações, equipes e processos. Elane, prazer, uma alegria muito grande estar com você nessa manhã de sexta-feira. Seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, Hans, um grande amigo. Sempre é um prazer atender seus chamados, seus desafios, que você só manda para amigos. Você se prevalece das amizades, que traz esses desafios para a gente, mas muito bom estar aqui para falar
de algo que, quando você me fez a primeira vez o convite, eu falei, gente, mas é algo que eu faço a minha vida toda, não quer dizer que a gente faça perfeitamente, porque sempre tem oportunidade, mas é tão difícil Sim, a gente parar e racionalizar, talvez como se fosse falar para você qual é o método de dar aula. É tão intuitivo que sim. quando você para falar sobre é mais difícil, né? Você dá uma travada, mas espero poder contribuir aqui. Com toda certeza vai contribuir, como você disse, né, a gente coloca algumas ciladas para os amigos, porque a gente sabe que tem uns amigos que são parrudos de conhecimento, então com toda certeza vai poder nos ajudar muito a entender nesse universo do Customer Experience. Mas antes disso, fale um pouquinho da Elaine para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, conhecer um pouco da sua trajetória, por favor. Claro. Bom, antes quando eu estava fazendo um briefing, né, de quais eram as mensagens que eu queria trazer, e sempre tem essa passagem de falar da trajetória, e eu me dei conta que há 26 anos eu fiz uma trajetória de relacionamento com o cliente e mais de aprendizado, né? No final você entende que você aprende com eles. A minha Sim. intenção era, eu sou formada em comunicação social, a minha intenção na época era trabalhar com comissária de bordo, e fui parar Sim. no mundo de atendimento, de relacionamento do Uhum. cliente, para simplesmente pagar o curso de comissário de bordo. Era só isso que eu queria. Já lá, 26 anos atrás, olha, a gente não tinha tanta tecnologia como a gente tem É. hoje. Eu lembro de um dia que eu desliguei o meu headset no Rio, na Embratel, eu era telefonista e fazia Sim. essas conexões internacionais, que antigamente você precisava ligar, né, para a Embratel, e a Embratel te conectava com outro país. É, a Eu não vou gente viu falar isso muito lá no YouTube, né? Não é da nossa época, não. No isso que eu YouTube ia tinha uma falar. coisa dele. Mais ou menos isso que eu vou me entregar aqui. É. E teve um dia que eu saí vendo como era fantástico cada vez que a gente atendia um cliente, um outro. Naquela época as dificuldades eram só de ligações, né? Hoje a gente Sim. tem situações mais complexas. E eu vi o quão fantástico era quando a gente desligava e fazia aquela conexão. Na época não era tão racional, mas eu entendia Tá. que, assim, poxa, problema resolvido. E entrava Uhum. um outro e você não sabia o que vinha por ali. Porque por mais que Caixinha de surpresa. você possa dominar o produto da tua empresa, e aí eu já vou dando Uhum. algumas, se você me permite, eu vou fazendo alguns ganchos Por aqui. favor, Por sim. mais que você domine o produto, domine todos os procedimentos, quando o cliente chega, ele é uma caixinha de surpresa. Então, há 26 anos atrás, eu me deparei, eu falei, poxa, isso é legal, porque o dia não era Uhum. monótono, né? Era um atrás do outro, Poxa. e dali eu me encantei com esse mercado. Claro que vieram oportunidades também de carreira a partir dali, financeiras, enfim, que me Sim. fizeram desistir da área de comissária de bordo. E aí eu fiz toda essa trajetória de agente, com headsetzinho, com muito orgulho. Uhum. Eu costumo falar para o meu time que eu tenho muito orgulho do headset, que através, primeiramente, de Deus, mas pela ferramenta do headset, eu obtive tudo ao longo da minha vida profissional. E aí eu passei por toda a trajetória de uma jornada de profissionais do atendimento, né? Então, é um agente, depois ele vai para um agente no nível mais pleno, supervisão, Uhum. coordenação, gerência. Tive a oportunidade de passar por algumas áreas analíticas, tudo isso numa empresa, né? Na Cielo, que foi minha grande escola, uma empresa de Sim. adquirência. Para quem não sabe, está bem habituado com o termo de adquirência, são as empresas da maquininha de cartão de crédito, enfim, né? Hoje tem tantas Uhum. opções, mas Sim. lá foi a minha grande faculdade, o qual fiquei mais de 20 anos, e Sim, pude sim. chegar até a área, né? A cadeira de ouvidora, como ouvidoria, que também é um outro aspecto de você lidar quando o relacionamento já está no nível mais crítico com a empresa, com a marca, mas também é muito gratificante você reverter uma crise, um relacionamento que já está desgastado, e dali você consegue Uhum. manter essa relação por muito tempo depois de resolver um problema. Sim, sim. Então, e saindo da Cielo em 2019, 2020 eu pude ingressar no Nubank, que é uma grande marca, uma referência hoje no mercado de Sim. experiência no cliente, Customer Experience, que a gente vai falar muito hoje aqui ao longo do nosso papo, que já Sim. era um sonho de consumo nosso há muito tempo, porque ele já era ali uma prateleira de aonde a gente quer chegar no CX, né, que é Uhum. essa Sim. abreviação de Customer Experience. E aqui estou há 2 anos como manager de CX no Nubank e aprendendo muito. A gente tem um slogan no Nubank onde a gente fala, né? Todo dia é Tá. dia um. E isso é muito legal, porque todo dia, a gente tem uma coisa que a gente não sabe, a gente aprende algo Uhum. novo. Isso traz a gente para um patamar de humildade, onde fala assim, peraí, deixa eu Sim. ouvir,
deixa eu entender porque eu não sou dono da verdade. Então, põe todo mundo no mesmo patamar, sabe? Todo dia é Perfeito. dia um, quer dizer que está todo mundo aprendendo e todo mundo com vontade de fazer de novo, fazer melhor. Isso tem sido para mim um lema pessoal também. E aqui estou para compartilhar o que você quiser aí nesse papo tão gostoso. Obrigada pelo Vamos convite. embora. Vamos embora junto. Nós que agradecemos. Você que está nos acompanhando aqui, você já viu, né, como vai ser aqui a robustez do bate-papo nosso. Então, aproveite, já vai compartilhando o link aqui do nosso programa para as mais pessoas das suas redes sociais também estarem conectadas nesse momento. Além disso, né, Elaine, de toda essa sua vasta experiência profissional, você também é paroquiana aqui da nossa, né, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rosalia, né, há muitos anos, também como coordenadora, né, passando já o bastão aí na coordenação do Ministério de Música, também da paróquia, da pastoral, e uma, né, participa do grupo de oração Serva, do grupo de oração, uma pessoa muito temente também, com uma espiritualidade muito profunda, e fazendo com que, né, esse olhar, né, dentro das nossas atividades profissionais, é muito importante que você comentou, né, que a gente muitas vezes traça um caminho lá atrás, 26 anos atrás, né, você queria ser comissário de bordo e tal, era um desejo, mas Deus vai preparando, são as oportunidades, que a gente tem que ter essa percepção, né? Também dessas oportunidades. Às vezes você poderia insistir lá, não, mas eu quero ser comissário e tal, mas estava abrindo uma outra janela para que você pudesse, né? E essa percepção exatamente é fundamental. O Espírito Santo vai nos caminhando, vai nos também mostrando sinais, e a gente precisa estar atentos a esses sinais, né? Senão a gente passa esses sinais e a gente não percebe. Então, a gente está falando aqui, né, para um público também da Web TV, são muitos jovens, né, que seguem aqui a fraternidade através da música, né, de todo o carisma da Fraternidade São João Paulo II, e que muitas vezes eles estão tomando decisões agora, né, na sua carreira, Carreira, né? e Exatamente. é, então, muito importante estar aberto também a esse olhar da fé, né? Então, você jovem que está nos acompanhando, você que é profissional, que está também num processo de tomada de decisão na sua carreira, é importante, né, ter esse olhar da fé para que o Espírito Santo possa te conduzir e te iluminar. E como você comentou também, né, Elaine, agora falando já do Nubank, né, é o dia um, né, é uma mentalidade muito de startup, né, dentro desse sentido, mesmo que vocês já estão uma empresa totalmente estruturada, já com projeções para fora do Brasil e tudo mais, é uma questão que a mentalidade tem que ser uma mentalidade no foco do cliente, né? Então, o Exato. medo não pode ter de errar. O errar faz parte de toda uma aprendizagem em qualquer processo que nós vamos realizar dentro das organizações. E falando desse processo dentro das organizações, essa sigla, né, o CX, né, ou ali, né, o CX, né, Perfis, que, né? Os é, perfis é que, é que as pessoas muitas vezes podem ver por aí, né, que é a abreviação do Customer Experience, né, o que significa, então, assim, em linhas gerais, dessas siglas tão faladas atualmente? boa. Hans, primeiro eu vou fazer um passo antes da gente chegar Ok? no CX em português e CX, como Sim, todas as várias palavras que a gente, né, traz aí no termo inglês e que muitas das vezes confunde a gente. sim. Eu acho que antes da gente falar de CX, e aí só falando, gente, a gente está falando de experiência do cliente, ou Customer Experience, né? Eu queria voltar um pouco no termo e eu dividi em Ok, alguns blocos, né? A perfeito. gente começava a falar dessa relação, seja inicialmente era por telefone, se é que você lembra Uhum. disso, também você viu, deve ter visto só no YouTube, Só no YouTube, só no mas YouTube. só no YouTube, né? Lá a gente chamava de telemarketing, né? Era o telemarketing. De forma Uhum, até um pouco pejorativa, ainda é um pouco hoje quando a gente usa esse termo telemarketing, e uhum. ali era só aquela coisa do telefone, a gente atendendo o cliente por telefone quando o cliente vinha até a gente, e quando era o que a gente chama o termo de proativo, né? Quando eu Sim, ligo para o cliente. Hoje isso é visto muito, muito, de forma muito incômoda, né? Ninguém quer receber uma ligação, seja ela de cobrança ou de venda, enfim. Então, sim. acho que a primeira parte, antes da gente transformar isso em CX, era visto como telemarketing, era o primeiro emprego, ainda é de Uhum, muitos brasileiros uma oportunidade, uhum. seja pela baixa exigência de experiência, seja pela Sim, carga horária de 6 horas, e eu já falava no início, eu tenho muito orgulho, porque foi o primeiro emprego que me possibilitou estudar, trabalhar e já começar a perfeito. ajudar em casa, e isso hoje é a realidade de muitos brasileiros, telemarketing hoje
ele é um segmento que emprega muitas pessoas, muitos, milhões e milhões de brasileiros jovens, que é o público que a gente está falando aqui, e que muitas das vezes, como o Hans trouxe, ele começa, e isso foi um pouco da minha história, né? Você começa ali como vou aqui fazer um bico porque eu preciso de uma graninha para Sim, estudar, e se abre um mar de oportunidades. Então, hoje, essa área de telemarketing ela evoluiu, onde a gente começou a falar de central de atendimento, então eu estava ali para sim, atender o cliente. Você ligava com a sua dúvida, com o seu pedido, e eu atendia. Basicamente, eu tirava o teu pedido. E depois as certo. empresas foram entendendo que falou, cara, esse negócio de atendimento não é bom. Uhum, Aí a gente foi para um uhum. outro patamar, central de relacionamento. Então, as Sim, empresas que se posicionavam com a nossa central de relacionamento já era sim, algo sim, que ela se colocava à frente de outras que não estavam dizendo atendimento. E, por perfeito. fim, agora veio a questão da Customer Experience, experiência do cliente, onde a gente entendeu que não adianta ser só o ponto do atendimento, do relacionamento, aí eu estou falando da central, que é apenas um canal de relação do cliente com a empresa. Sim, O Customer Experience traz a proposta de que todos os pontos de interação do cliente com a marca, com a empresa, precisa ser mágico, precisa ser diferenciado. Então, se vocês perguntassem resumidamente o que significa essas duas letras, ela está dizendo é experiência, ou seja, desde o momento que eu tenho contato com a primeira propaganda do teu produto ou do seu sim, serviço, até quando der um problema, e a gente vai falar um pouquinho disso ainda hoje aqui no papo, tá. todas as interações que eu tive com a marca, então é algo mais parrudo, é algo mais abrangente, não é só o canal da central que eu ligo. É o canal da central, é o vendedor, é quando eu vou à sua empresa, desde a recepção até a pessoa que me atende, é a área de marketing, quando está sentado preparando como que eu vou chegar na casa daquele cliente, e todas essas interações do cliente a gente chama de CX, ou seja, experiência do cliente como um todo. Espero ter Perfeito, passado aí um ficou pouquinho do muito claro. conceito atual. Excelente, excelente. E essa trilha aí, né, de entendimento, porque é importante para as pessoas saberem em que nível que elas estão hoje. Às vezes ela está utilizando até uma terminologia, mas ela não está nesse nível dessa terminologia, né? Em que nível você está, meu amigo empresário, empreendedor, né, que tem aí o líder que está à frente dos seus negócios, em que nível a sua empresa está? Dentro desse que a Elaine falou, que é muito importante, né? Do que você comentou, que todas as áreas são envolvidas. Não adianta, né? A gente fala assim, olha, nós fazemos uma entrega super rápido com os nossos serviços. Vamos supor que a minha campanha era essa. E aí, a hora que eu vou para mandar uma proposta de serviço para você, demoro mais do que todas as outras concorrentes. Então, se para vender eu já estou demorando para entregar um valor, uma proposta técnica que seja, imagine para executar o serviço. Então, quer dizer, o cliente hoje ele vê um todo integrado, né? Então, a Ele responsabilidade precisa ver consistência, né, Hans? Ele precisa ver exato, consistência, porque a empresa é um todo. Esse vendedor sozinho, ele não faz a coisa. Ele está me prometendo uma coisa, quem vai entregar tem todo um aparato por trás dele. Então, o cliente ele percebe se é consistente aquela promessa de entrega rápida ou de qualidade, né? sim, perfeito. E aí a gente tem o 3C do bom atendimento, né? É o C da consistência, da credibilidade e confiança. Fundamental para você fortalecer essas relações que estão hoje de um mercado muito competitivo, onde a gente não está falando para fazer, né, aquilo é o pó do pilim-pim-pim, né, fazer uma mágica e tudo acontecer, mas fazer diferente, né, fazer aquilo que muitas vezes o diferente é fazer o básico, né, porque as pessoas às vezes as empresas não estão fazendo nem o básico, né? Então é o que a gente falou, mandar, atender rápido uma ligação, responder com uma medida de uma velocidade de acordo com a cultura da empresa, um e-mail, por exemplo, Cumprir um prazo que você cumprir deu. prazo daquilo que falou, e participar de uma reunião na hora certa com o seu, né, interlocutor ali, com o seu cliente, então sem atraso, enfim, uma série de coisas. E aí a gente vê que essa experiência do cliente, será que é só de responsabilidade do front office, né, ou seja, do time de linha de frente? Como que é isso? Não, Aproveitando não é, não esses é. Com insights certeza. aí. E acho que esse ainda é um erro que é muito cometido em empresas de médio, grande porte e pequenos portes também, quando a gente acha que o Uhum. problema da venda é só do vendedor. O problema do produto é só da área de manutenção técnica, o Uhum. problema do atendimento é só da central. Quando a gente fala central, é a pessoa responsável por atender o cliente, não necessariamente
precisa ter aquela grande estrutura, porque aqui a gente está falando para todos os tamanhos. É um conceito de relação com o cliente. E todo mundo tem cliente, Hans. Então, não é só da linha de frente, é de todas as, vou dizer, todas as peças, aí lê-se peça, todas as entidades envolvidas naquela promessa de entrega, mesmo o Perfeito. seu parceiro. Vou te dar um exemplo. Você pode fazer um ótimo atendimento, ter o melhor produto. Se você tiver um parceiro de logística que é ruim e que não conversa com a promessa de valor da sua marca, é uma pessoa que vai chegar toda desconjuntada, atrasada, com o teu pacote todo torto, todo quebrado. É, Oh, mas ele não é da minha marca, né? Eu sou a marca A e preciso do parceiro B, mas ele precisa estar próximo, ele precisa estar no mesmo nível de qualidade, porque ele completa a jornada, né, que o seu cliente vai sim, passar, porque a entrega ela faz parte da jornada. E aí até queria voltar um exato. pouquinho para a questão da experiência do cliente. A Sim, gente sim. começou a olhar a jornada do cliente. A gente não olhava só o ponto único de interação Focal. dele, seja no momento da venda ou no momento Uhum. de problemas. A gente olha a jornada como um todo e isso tem tudo a ver com que não é um problema só do time de frente. E também sobre um comentário que você fez da questão de tamanho. Às vezes a gente acha assim, ah, mas eu tenho só uma barraca, uma carrocinha de pipoca na frente Uhum. da igreja, que é o nosso exemplo assim, Sim, muito próximo sim, lá, é verdade. É. não exatamente o nosso querido parceiro que está lá com a gente há tanto tempo. E a gente fala, ah, é só uma barraca de pipoca. Mas quando a gente fala da experiência, pessoal, é em qualquer experiência, é aquela oportunidade única de você tem de encantar. Ali você vai ter que encantar a criança, o idoso, Uhum. a pessoa que está ali para comprar uma pipoca, porque todo domingo ele está ali tendo uma relação com você. Então, Exato. você que tem um empreendimento um pouco menor, não se veja isento de estabelecer essa Uhum. relação de magia com seu cliente. Todo mundo que tem cliente hoje e já Sim, está e é convocado a, 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 a nivelar o seu negócio para a experiência mágica do cliente. Porque o seu cliente do pequeno negócio é o mesmo cliente das grandes marcas, Hans. Eu não me relaciono sim, só com as grandes marcas. Eu vou lá, vou comprar algo muito grande, marcas muito renomadas, é o sim. mesmo cliente que no domingo vai sair É, da missa e vai comprar um saquinho de pipoca na tua carrocinha. E ele vai comparar a exato. relação que ele tem com você do que ele já está acostumado de melhor referência. Então, dadas as devidas proporções, todos Sim, nós, lógico. no negócio, vimos que o relacionamento com o cliente é o caminho para a manutenção e sucesso de qualquer tamanho de negócio. Perfeito. E você trouxe aí vários pontos, né, que aqui vai supitando, né, como diz aqui, vários insights aqui, que você já vai provocando todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui para entender, né, que todos devem ser responsáveis por esse atendimento ao cliente. E é a mesma coisa, né, a gente vai, vamos supor, vai numa churrascaria e o manobrista lá, acontece uma situação, arranha o carro. Aí você vai falar com o manobrista, com o gerente, vamos supor. Você vai falar, aí fala, mas essa equipe é terceirizada, não é comigo que você tem Exato. que falar. Mas não tem nada a ver, é um todo integrado. Não foi eu que contratei aquele manobrista, aquela empresa, né, prestadora de serviço ali. A empresa tem que se responsabilizar, né? Então isso é muito importante, que é um todo integrado. São todas as conexões que fazem ali a roda, né? Essa jornada que você trouxe muito bem aí para nós, de experiência acontecer. E dentro dessa, né, dessa jornada de experiência, como que agora a gente está falando de pessoas também, porque a gente está falando de clientes externos, mas nós também temos os internos, né? Que hoje nós temos aí pesquisa de satisfação, como o NPS, que é outra sigla em inglês, gente, não tem como, infelizmente. Nós temos as academias americanas, são as principais de referência no mundo. Então nós temos aí o Net Promoter Score, Foi uma né? score. Que é mundialmente, desde 2007, o seu primeiro lançamento, aí mundialmente é uma baliza, né, as referências internacionais, e a gente tem o NPS, né, que é o Employee Net É, Promoter Score. Então tem a questão também de entender esse cliente interno, né? E nesse engajamento de equipe, né, como que você vê aí é fundamental para o sucesso dessa experiência do cliente? Como que seria essa essa reflexão dessa estratégia para que a gente possa entender melhor? como você falou, a gente quer sempre compartilhar tanta coisa legal, né? Mas vamos tentar aqui ser mais direto. Eu queria também, como a gente fala muito da sigla CX,
tem agora formado PX, né? Que quando a gente fala o PX, que é o People Experience. Que People Experience, Hans, ele compõe, quando a gente, todo estudo que a gente faz de CX, como que a gente entrega essa magia para o cliente, qualquer estudo que você vai fazer, eu estou fazendo MBA agora, a Disney traz muitos e muitos e muitos cursos sobre isso, porque ela é uma grande referência de excelência, você sabe disso melhor que eu, como um grande mestre. A gente não tem como não passar para falar do engajamento do time. E é ali que a gente fala, pessoal, do people experience, ou seja, é a experiência do colaborador, né? A experiência do pessoal. Esse pessoas aqui é o pessoa do time que faz acontecer, porque a empresa ela é feita de pessoas. Por mais que você tenha 90% de toda a tua cadeia Tecnologia, um banco de digital, né? Estamos falando aqui de um banco digital, digital, a nossa, referência no mercado. exatamente, e aí falando novamente aqui, fazendo uma referência, né? Nós no Nubank somos conhecidos como o primeiro e o principal banco digital, mas tem muitas pessoas por trás disso que entrega essa magia. Então, o engajamento do time, que é o que você me pergunta, ele é fundamental. Se o seu time não está engajado, se o seu time não entende, até vou dar um passo antes, você Tá. precisa explicar para o teu time a razão de existir da empresa. Se ela entende a razão por que ele está ali, por que, que a empresa existe, qual é a missão da empresa, qual é o valor que a empresa precisa entregar para o cliente, todos precisam estar ali conectados com a missão e visão. Isso não é quadro para botar na parede, ele de É, fato precisa entender aonde ele faz parte daquela frase que está lá tão bonitinha, muitas das vezes na entrada da empresa. Quando ele começa a entender sim, isso, ele também entende que ele é valorizado como time, ou seja, eu cuido da jornada do colaborador desde quando ele entra, a forma como ele é tratado, benefícios, a comunicação que eu faço nas mudanças de processo, de forma que ele esteja conectado. É claro que cada um precisa buscar também, né, Randes? Está sempre sim, atualizado, o que mudou, lógico. mas ele se sente cuidado e valorizado pela empresa, ele engajou. Na hora que ele engajou, ele consegue vender engajamento da sua marca para o cliente. Então, é uma corrente do bem. Se eu estou bem, eu estou Sim, feliz, eu dou o meu melhor através da marca a qual eu trabalho, eu estou associado ali para o cliente daquela marca. E isso se dá pelo time de liderança, né? é Então, a essencial. camada de liderança é essencial como exemplo, como direcionamento, como mensagem, como manutenção de ritmo, para que todos do time estejam engajados. Então, nada se dá sem pessoas e nada se dá sem um bom time de liderança muito conectado com tudo isso que a gente está falando aqui. É o pilar fundamental, né? As pessoas dentro da organização, independentemente da área de negócio, o seu core business, né? Aquilo que você entrega de atividade econômica para o mercado. Você traz muito bem esse ponto que tem, inclusive, resgatando aqui uma frase de Peter Drucker, né? Que dizia o seguinte: cuide bem dos seus funcionários, que eles cuidarão bem dos seus clientes. E aí vem a Exatamente. questão da liderança. Gente, vocês têm que ser mais gentis com os seus no atendimento. E eu tô lá, né? Exatamente, exatamente. Esmurrando a mesa e tudo mais, como que eu vou ser gentil, né, com ali com aquele que vai chegar, porque se o meu líder não é gentil comigo, né? Um Então tem exemplo, uma série uma de, série de fatores, né? de fatores. Rapidamente, eu falo quase todo Sim, dia para o meu time, algo que eu acredito, porque eu fui ensinada a fazer e hoje eu tento compartilhar isso. Antes, você como sim. líder, falando de cliente no centro, você precisa sentar para ouvir o seu cliente, como líder. Você precisa dar esse exemplo. Porque não adianta você dizer para o seu time, olha, o cliente é importante, o cliente no centro, todos esses jargões que a gente tem hoje no mercado. Sim, sim. Você está tão no dia a dia do escritório que você, como líder, não para olhar um relatório, para ouvir uma ligação, para acompanhar um agente, um cara da área comercial. Hoje eu vou fazer uma visita com você, vou sentar do lado de alguém que, né, vou lá na minha central de relacionamento que é Sim, terceirizada, vou tirar 2 horas para fazer um headset aqui para ouvir, não importa se você é o presidente, muito mais ainda exato. você tem que ouvir até para você entender se o que está chegando para você faz sentido com o que É, na ponta o cliente está falando. Então, esse exemplo da sim. liderança aí é a espinha dorsal do sucesso. Muito bom. E trazer esse cliente para dentro da organização, né? A gente tem casos, por exemplo, a 3M, né? Falando de inovação no mundo, os principais produtos surgiram por necessidade do cliente. Né? Então, quer dizer, a gente tem a Scott Bright hoje, lá atrás, 1915, um dos clientes falou: olha, vocês têm aqui essa palha de aço para limpeza industrial das máquinas, por que não
transforma isso numa limpeza residencial. Switch para Scott Residencial. Bright, né? Então, quer dizer, a gente tem um caso mais recente, por exemplo, a Southwest Airlines, é uma companhia americana e de aviação, falando aí, né, como comissária de bordo, ou Opa, quase, dona né, quase ó, comissária de bordo, né? Eles chamam o cliente para participar do processo seletivo. O cliente ajuda o time de pessoas ali a escolher os novos funcionários que vão atender ele lá depois numa experiência a qual ele vai estar sendo ali, né, utilizando o serviço daquela companhia. É fundamental, né, escutar o cliente. sabe, Hans, que esse é um exemplo muito legal e bom, super avançado, né? É, Já está no é, nível hard de cliente no centro. Eu acho que não tem nem o que é, falar desse. É uma coisa difícil da gente gerenciar, sim. não é fácil, a gente discute muito isso lá nas nossas aulas. Uhum, Trazer o cliente para dentro de casa, você tem que estar muito seguro e muito uhum. pronto para ouvir críticas, porque não é porque você está chamando o cliente para ir para sua casa que ele vai ser bonzinho com você, ele vai Sim, te dizer o que não está funcionando bem, e que bom. E a gente fala muito disso. E muitas das coisas, às vezes, talvez você também vai ter que dizer para o cliente: olha, eu não vou conseguir mudar isso, ou fazer da uhum, forma, né? Não são todos os pedidos, todos os desejos, não é como é que a gente fala? Não é o Aladim, não é isso. é. Mas tentar entender ali quais são as principais dores que fazem sentido para aquela relação e faz uma alavanca de melhoria. Então, trazer o Sim. cliente para o centro, eu acho que você deu um exemplo aí muito à frente de muitas empresas, é algo desafiador para todas as empresas, todos, acho que É. sem exceção, independente do tamanho. E é interessante que muitas empresas, né, como elas não estão preparadas nesse sentido, elas precisam chegar até ele. E aí tem o famoso, né, cliente oculto, né, ou empresas especializadas nesse sentido, que contratadas pela marca vão, né, consomem, participam desse ciclo de jornada para ver onde que tem o gap, onde que está o gargalo ali, né, nesse processo como um todo, né? Comente um pouquinho para nós aí dentro dessa outra visão aí também, dentro dessa possibilidade dessas empresas a buscarem, né? Aqui o pessoal, a gente tem pequenos empresários, então como que ele pode fazer isso dentro dessa ajustar, né, esse cliente no centro? Eu acho que passa um pouco disso que eu falei antes, eu acho que todas as áreas precisam entender de fato o que o cliente está falando. Ontem eu estava ouvindo um podcast, até fazendo um review e preparando Tá? o que a gente vai falar hoje. Eu tenho um profissional, Uhum. ele foi meu professor no MBA, que é o Lucas Fonseca de Carvalho, é uma figura extremamente renomada no meio de CX, vale super a pena um dia você conhecer, Hans, será um prazer para mim te Bacana. apresentar. E ele Opa, falou uma coisa será tão uma interessante alegria. que tem a ver com isso que você falou. Ele falou: quando eu entro numa empresa, eu não quero ouvir a empresa do ponto de vista de quem está dentro. Eu, eu vou ouvir primeiro, vou olhar a mídia, vou olhar um reclame aqui, eu vou olhar o que está sendo falado dessa empresa fora. Claro, Uhum. a gente tem que olhar, ouvir dentro, aprender os Sim, sim. procedimentos, mas a gente tende a entrar na empresa e só ouvir quem está lá na área tal, que sabe tudo da área, a área B, C, D e E. E ele fala, eu dou um passo antes, eu falo, peraí, eu quero ouvir Acaba primeiro o que o blindando. nosso cliente está falando da gente. Então, eu acho que uma forma de trazer o cliente para o centro, e aí falando um pouquinho da área que é responsável por gestão da experiência do cliente dentro da Uhum. companhia ou dentro da empresa, não importa. Às vezes, se for uma Sim, empresa pequena, essa se dará sim. pelo dono da empresa, inicialmente, mas se Uhum. for uma empresa grande, a médio porte, você pode sim ter uma equipe que é responsável por monitorar toda essa jornada do cliente. Isso se dá por esse time ou o dono estar sempre conectado com as dores do cliente e fazer esse engajamento com as áreas que podem melhorar aquela parte da jornada. Então, poxa, não dá para Perfeito. melhorar a jornada toda. Qual é a maior dor? Dá para É. a gente fatiar? Pega-se a maior Uhum. dor, aquela que representa o maior risco de perda do cliente, e todo mundo precisa de cliente, e aí você Sim, vai trazendo isso para melhorias contínuas, né, Hans? perfeito. E conectando a todos por que você está fazendo aquilo. De novo, não importa se você é do Uhum. marketing, do jurídico, da venda. Ah, mas por que Uhum. eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso porque lá no final, isso que você está fazendo aqui vai esbarrar lá. Se você É. atrasa aqui, alguém liga reclamando. Se você não entrega o produto, se você vende errado, se você faz uma promessa Uhum. enganosa, isso gera um, um processo com a empresa. Então, quando Sim. todo mundo entende qual é a parte dele na jornada do cliente, isso começa a ser cliente no centro.
de maneira que você não precise toda hora lembrar para as diferentes áreas que o que ele está fazendo no final é para o cliente. A gente tem um conceito em CX que chama-se esforço, emoção e sucesso. Assim. Você tem várias literaturas, mas uma das Sim, literaturas sim. traz isso. Assim. O esforço é o cliente precisa entender que, de fato, a empresa está se esforçando cada vez mais para ser melhor, para fazer o melhor para ele. E o cliente sente isso através de diferentes sinais. Quando você vem com um produto Sim. novo, quando você lembra dele em alguma ocasião, quando você personaliza um produto de acordo com o que você precisa, de tanto que você usa a marca, de repente a marca te Sim. presenteia, falando, olha, Hans, percebemos aqui que você gosta muito da blusa rosa, então a gente está te dando um presente aqui de uma blusa, mais uma blusa rosa, porque ao longo de um ano você comprou muitas conosco. Estou dando um exemplo muito Ok. bobo. Sim, sim, O sim. outro é a Perfeito. emoção, porque na hora que a empresa faz isso, ela te conectou, ela fez o vínculo emocional com você. Você falou, Uhum. poxa, na hora que você faz o vínculo emocional, você engaja o cliente na marca, que hoje é o mais difícil. E a É, partir daí, quando a gente chama de sucesso, é a marca resolver aquele problema que ela se dispõe e que essa solução seja uma solução para o cliente também, não pode ser só uma solução para a empresa. Então, acho que na hora que perfeito. você faz esse esforço, emoção e sucesso, Uhum. o sucesso Uhum. tem que ser para a empresa e para o cliente, ou seja, a empresa, através da sua oferta, do teu produto, do teu valor, resolver um problema do cliente. E aí todo mundo fica feliz, né? Porque a gente está aqui para resolver o problema dele, e ele conta com a gente para resolver o problema dele. Então, acho que é um pouco Sim, disso. sim. Mas... Ótimo. E aí, com isso, vai gerando a fidelização, porque cliente feliz, né? Porque a gente sabe que custa 5, pesquisas apontam, né? 5 a 6 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter um na sua atual carteira. Então, essa fidelização, esse lucro vem pela repetição de compras. Então, uma vez ele já conhece, né? Quantas vezes a gente não quis, né? Exatamente mudar de operadora de telefonia celular, né? Mudar ali de instituição financeira, muitas vezes, de TV, né? Por assinatura. Por que a gente não muda? Porque a outra vai dar um problema de um outro canto. Porque senão a gente ia ficar toda semana Exato. mudando com alguma coisa. Então é muito desgaste. A gente chama isso de conta corrente emocional, né? Porque a gente vai fazer um extrato no final do mês, o que nós tivemos de depósito dessa marca, o que nós tivemos de saque. Bom, se eu tive, o extrato está positivo, eu continuo com ela, né? Porque e aí a empresa vai se esforçando a ter, você comentou muito bem um pouco atrás, vivenciar os valores. Aquilo é importante, né? O que permeia de grande relevância para a organização, para que esses funcionários possam entregar aquilo que é o mais Aquilo que é importante, com toda promessa. certeza, que é a Sim. promessa e vai sendo cumprida pelas atitudes como um todo. Só que falando de atitudes, tudo mudou quando nós tivemos 16 de março de 2020. Ai, meu Vai Deus. ficar gravado em nossas Babado, mentes para né? todas as nossas, né, gerações futuras aqui. Pandemia. Pandemia trouxe de uma forma muito, né, abrupta, deselegante, podemos dizer assim, né, É. que as empresas tivessem que mudar as suas formas de atuar, muitas fecharam, não estamos nem colocando a questão da vida humana, que isso aí a gente entra numa outra seara que é pior ainda, né? Mas a gente viu que as empresas precisavam ter as suas mudanças, onde a gente fala o MIT ele trouxe exatamente no momento da pandemia 3 pilares fundamentais que as empresas precisavam ajustar: modelo de negócio, Sim. experiência do cliente e processos. O que a pandemia então influenciou nessa relação cliente-empresa? Nossa, acho que você já falou tudo na pergunta. Vou só complementar. Obrigada por tudo. Estamos... Nada. Eu acho que, bom, tecnologicamente, a gente tem ouvido e falado de estudos, você, como professor, sabe até melhor que eu, a gente antecipou, né, um futuro tecnológico, a gente puxou abruptamente, até de forma deselegante, como você falou, foi na marra, Hans. A gente teve que aprender, a gente foi dormir criança e teve que acordar a gente grande, todo mundo. O É cliente verdade. confuso, numa demanda que nem ele entendia o que ele queria, porque estava ali confinado, e o cliente teve que É, conviver com ele mesmo, com a família, com outras necessidades que não eram as quais ele estava acostumado, e a gente, como empresa, sem saber como atender. Dado isso, quando se estabilizou um pouco, eu acho que eu sei o que eu quero, eu acho que eu tenho o que você quer, eu posso brincar um pouco que não foi nada fácil isso, elevou a régua.
Eu acho que é um pouco disso que eu falo, a gente discute muito isso, de novo, eu menciono muito, porque nesse momento eu estou fazendo um MBA em CX, então é muito bacana, porque Ótimo. a gente tem profissionais de diferentes segmentos, Hans. Então a gente vê que um problema não é um problema do produto, é um problema Uhum. do novo perfil, a nova geração de clientes, nova geração de empresas e o novo momento que o mundo está passando. E eu vou me Sim. permita aqui mencionar uma marca, eu falo assim, por exemplo, o Mercado Tá, Livre. tá. O Mercado Livre trouxe para todos os clientes, ainda que não são do Mercado Livre, um outro nível de rapidez na entrega, de Uhum. velocidade. Hoje você consegue entrar lá e falar, entrega hoje. Será que aquela empresa que não tem nada a ver com o Mercado Livre ainda vai conseguir dizer para o cliente: olha, eu vou entregar para o senhor em 15 dias úteis, É. tá? Esse picolé, e o senhor Aham. também tem que passar lá no meu escritório mais próximo, que fica a 3 bairros da sua casa. Então, eu estou Acabou. fazendo exemplos É. muito até caricáticos, mas assim, para que a gente entenda que, mesmo quando o meu concorrente não é só do meu segmento agora. Volta na questão que eu te falei da barraquinha lá da Sim. pipoca. O É. cliente que chega para comprar pipoca, ele já está num outro padrão de velocidade, de qualidade, de limpeza, de tudo que você imagina. Então, a pandemia trouxe para a gente uma facilidade online, depois de muita dificuldade que todos nós passamos. Sim. O cliente está mais exigente, o cliente está mais, eu não vou, a palavra preguiçosa aqui não no sentido pejorativo, ele não Sim. vai sair da casa dele para buscar um produto que ele Busca sabe. mais conveniência. É conveniência, né? É E em conveniência. 15 minutos, o telefone dele, o interfone dele, a campainha dele vai tocar com o produto na casa dele, porque Sim. durante quase 2 anos ele foi acostumado a receber tudo na mão do É. processo do online. Então, hoje, se a minha empresa não está online, ok, mas isso não me libera mais de uma velocidade, é até meio Uhum. cruel, É. de uma velocidade digital, ainda que você esteja no físico e no analógico. Então, acho que a Uhum. pandemia elevou a régua e fez com que todos os empresários, todas as empresas se igualassem na necessidade e vulnerabilidade, porque o cliente, além de poder escolher, com a pandemia ele podia escolher pelo celular, É. ele podia escolher pelo computador enquanto ele trabalhava. Uhum. E isso trouxe muitos desafios para a gente. Falando particularmente de CX, né, nosso maior Tá. desafio hoje, as nossas empresas parceiras de atendimento, os nossos contact centers, que são Sim. parceiros de negócio, do modelo de negócio, estão com seus atendentes, com seus funcionários em casa. Então, da noite para o dia, Sim. nós também tivemos que Também. mandar esses atendentes para casa, mantendo o tom de voz da marca, mantendo toda Uhum. aquela cultura É organizacional um dentro de casa de baita milhões. desafio. É um Lembra baita aquele desafio. volume do mercado de telemarketing que eu te falei, que são milhões de Sim. profissionais que hoje estão nas suas casas tentando entregar proposta de valor para um É. cliente que é parceiro. Então, é bem complexo esse processo, Hans, que Uhum. traz para a gente um desafio. É muito desafiante todo dia. Não tem certo, não tem errado, não tem receita pronta, mas é bem desafiante. É buscar exatamente, né, você colocou muito bem aqui nessa reflexão, primeiro, né, entender como que é o teu negócio, Sim, busque, né, o aprendizado e faça de uma forma, né, melhor do que você é, fazia hoje, perfeito. o melhor do que você fazia ontem. E vai caminhando nesse sentido. Muitas vezes a gente quer buscar a excelência lá na frente, mas o bom eu estou deixando de fazer, né, então, não, quero atender esse cliente rápido, mas calma aí, a proposta como que eu estou mandando, né, quem está falando às vezes a gente é muito comum, né, numas empresas menores, contratar recepcionista. Quem vai falar ao telefone? Atender o nosso cliente. "Ah, qualquer um atende telefone". Não, Perfeito. a minha porta de entrada é qualquer uma pessoa que está desqualificada ali para aquele momento, ela tem que ser a vitrine da minha empresa, né, então É esse a é primeira fundamental. interação do cliente com É a marca. e é fundamental ter essa preparação, enfim, a cada momento as empresas vão ter que ir ajustando e tudo mais. E aí você trouxe muito bem, né, voltando ao nosso amigo lá, pipoqueiro, né, que o cliente ele traz essa expectativa em outros atendimentos. Se ele foi muito bem atendido ali numa loja, ele ou dentro de um fornecedor, dentro das suas relações profissionais, ele vai criando essas expectativas em todo ponto de contato que ele tem em outras marcas. Então, Exatamente. o concorrente, aí já vem, você falou muito bem do estilo Disney, né? É todo aquele que o cliente te compara. Compara. É a lição Esse é o aprendida do estilo conceito de Disney. concorrência da Disney, né, Hans? Ele não está É, preocupado com
com o parque. Ele está concorrendo com qualquer experiência a qual o visitante do parque dele vai associar que, puxa, aqui é melhor que a Disney. Ele já considera aquela pessoa, aquele segmento, aquele produto concorrente. Exatamente. E aí vem essa questão da expectativa. A gente está vivendo a expectativa versus percepção, que é igual à satisfação. Então, a percepção é quando ele está em ponto de contato com aquela empresa, com aquele, né, com aquele serviço que seja, naquela jornada de experiência que você comentou muito bem aqui para nós. E aí vem a satisfação, né, baixa ou alta, né, que a gente chama aí de Albert, né, o momento da verdade, que é o momento trágico, aceitável ou mágico. Cliente satisfeito. É um cliente leal, Elaine? Olha, eu vou Aí poder vem. mencionar, que pergunta difícil, né? Eu passei por essa prova. É uma pergunta de $1 milhão, a gente É a muda a pessoa de pergunta. US$ 1 milhão, passei por essa prova, tem 15 dias, Aham, e o meu instinto no final, não é. aham, Não é, então o empreendedor já está pensando, gente, mas como é difícil, tem que encantar o cliente, tem que fidelizar o é, cliente, e no final, satisfação do cliente, eu não vou tornar ele fiel, Elaine. Claro que não é 2 mais 2 dá 4, Hans, mas não é. sim, sim. Hoje, voltando, assim, o cliente tem muitas opções, ele está num outro patamar. Isso não é ruim, isso trouxe para a gente, como você bem colocou, um desafio de ser melhor no que você faz, na sua realidade. Mas ele ser leal, a satisfação já é o primeiro básico ali. É aquilo que você falou, você fez feijão com arroz bom, é o primeiro Sim, nível de satisfação do cliente. é, Daí, ele dizer que só vai se relacionar com o Randes como produto ou serviço, e Elaine, é um outro patamar. Então, não, gente, satisfação do cliente é o início da relação, principalmente falando do atual perfil, talvez, antes, há uns anos é, atrás, fosse. A gente tinha muitas literaturas, você sabe disso. sim. Como fidelizar o cliente em 10 passos, fidelize É, seu o cliente. pessoal E era um gosta dessas coisas, né? negócio, aqueles Gosta livros de. enlatados americanos que a gente tem, É, tudo bem, era um outro momento. Só que agora, eu até queria fazer uma provocação. A gente uhum, sai desse conceito de fidelização. O desafio nosso hoje, como empresa, empreendedores, é engajar o cliente na sua marca. Então, satisfação é o primeiro início para que ele volte a se relacionar com você. Isso que você falou do feijão com arroz. Eu vou uma primeira vez, deu tudo uhum, certo, eu posso voltar. Porque se der ruim ali, pode ser que nem a segunda eu é, volto, né? Então, não, satisfação, pessoal, não é uma garantia de lealdade. Claro, pessoal, isso não é 100%, tem sim. né, as suas variações, mas começa a ser um caminho de sucesso e de uma maior permanência do cliente é o engajamento do Uhum, cliente com a marca. O engajamento se perfeito. dá quando eu volto naquele conceito que eu te falei de emoção, Uhum, né? Quando ele vai uhum, criando vínculo emocional com a marca, porque o que a marca vai oferecendo vai resolvendo problemas dele ou fazendo sentido para ele, convergindo com valores, com uma questão, uma série de outras questões que façam sentido para o cliente. perfeito. Na estratégia de valorização empresarial, nós temos um share of hurt, né, que significa exatamente assim, como que está dividido, fatiado o coração desse cliente. Coração do cliente, né? Eu acho que é mais ou Para menos comar. Se a gente for uma das 50 marcas mais famosas do mundo, você está muito bem aí com essa, né? Mas se a gente não tiver nessas maiores marcas do mundo, o desafio é constante, como você bem trouxe para nós e trazendo com muita clareza todas as nossas reflexões aqui, que a gente vem pedindo para você nos ajudar a entender esse caminho das pedras, como não tem receita de bolo, mas tem um caminho das pedras. E nós bate-papo bom é assim, né? Já vai chegando quase ao final. Estamos aí, né? Já fechando esse ciclo de experiência do cliente, né? Falamos da questão da lealdade agora, esse cliente satisfeito. Agora tem a questão, né, do ruído. Tem a questão, aquilo quando que fricção. dá uma meleca. Chama Tem. no mercado, E pessoal, de fricção, é o ponto de fricção do é o cliente. É ponto quando de fricção, tá certo. Então, é o ponto aqui da meleca da fricção. E quando essa experiência é ruim, então? O que vai acontecer? Ninguém é infalível, é nem esse o como ponto. pessoas e nem como empresa. Nós vamos errar, é o que você falou muito bem. Trouxeram todas as empresas no mesmo grau de vulnerabilidade. Aquele que acha que é invulnerável, aí que vai ser o primeiro tombo dele, Perfeito, não é? passa até por uma prepotência. Então, assim, Exato. E qual que seria, então, o que fazer nesse momento trágico aí, dessa experiência ruim? claro que, como você bem trouxe, Hans, isso depende muito do seu segmento, né, da sua atuação. O que fazer, a receita não vai ser pronta
da solução em si, porque isso é muito peculiar de cada cliente e de cada negócio. Mas o que dá para fazer quase uma receita de bolo é, primeiro, gente, a gente vai errar. A marca vai errar, a empresa vai errar, o seu funcionário vai errar, o cliente também vai errar, mas isso aí, nada dá para a gente o direito de, não, cliente, nós vamos errar, porque em qualquer relação existe uma vulnerabilidade, como o Hans trouxe. A gente vai errar. Qual que é a diferença, Hans? É a forma com que você resolve o problema ou corrige o erro. E assim, algumas pesquisas, semana a gente estava olhando uma que fala assim, 68% dos clientes, né, do pool lá entrevistado, não está preocupado. Claro, você trazer um problema para o cliente é uma dor, mas a partir do momento que deu o problema, não tem mais o que você fazer. Já teve ali a fricção, já deu ruim, né, como a gente fala. É como você resolve aquilo. E muitas das vezes, pessoal, a gente falava na pergunta anterior de engajamento, de lealdade. O cliente se torna engajado a partir da forma com que a gente resolve um problema. Por quê? É na hora que ele vem com a expectativa, Hans, mais desanimada. Ele fala, já sei que eu vou ligar agora, vou ter que mandar 10 vias protocoladas. Assinado em cartório, para lá. Me cobrar errado. Pois não, senhor Hans, já vou aqui depois. Não, nós já estamos devolvendo dinheiro para o senhor, vamos fazer uma análise. A gente até se assusta, porque a gente já vai preparado para o embate. Estou dando um exemplo bobo, mas que é muito do nosso dia a dia. Verdade, da nossa O cliente cultura. tem que provar que ele está certo na reclamação dele. Então, Hans, vai dar ruim, mas a diferença é como você resolve aquilo. E todos nós somos clientes. A gente presta serviço, oferece serviços, produtos, mas você é cliente 24 horas. Então, você sabe, quando eu digo, tenta lembrar de algum problema que você teve com alguma marca e que você foi positivamente surpreendido da forma com que a própria empresa que te trouxe o problema ou o produto, ela resolveu. E isso não tornou para você um motivo de ruptura com a relação com aquela marca. Então, sim, a gente vai errar, mas o que vai fazer a diferença é como você resolve e a rapidez com que você resolve. Isso é muito importante. Um problema ele não pode durar a ponto daquela dor se potencializar, que é isso que hoje a gente vai ver, uma reclame aqui, uma ouvidoria. O cliente começou com um problema pequenininho, ele ligou para o saque. A gente, além de trazer o problema para o cliente fazer ele ligar, a gente demorou tanto a resolver que isso potencializou num patamares e níveis maiores e, no final, tornou até uma judicialização, que é o pior nível né, de do ruptura. relacionamento, sim. Então, acho que é um pouco disso, é a rapidez e o tipo de solução que você dá para aquela dor, né, para aquele imprevisto. Perfeito, porque vai acontecer, excelente aí que você trouxe, e inclusive medir esse SLA, né, que a gente chama de Service Level Agreement, né, Com qual que é o certeza. tempo de resposta que eu vou ter e de solução dessa situação. Eu resgatou aqui, quando você foi comentando, eu estou atendendo um executivo, processo de coach, que ele é gerente de um pós-vendas de uma concessionária de alto padrão. Então, quer dizer, já chega, o cliente, é o que você falou, ele já chega lá, pô, é, Atritado. já está no atrito, já está naquela fricção lá. O carro deu algum problema ali de módulo, né, eletrônico. Hoje os nossos carros estão tudo muito mais ali, né, digitalizados do que peças efetivamente, né? Então ele já chega com uma situação. E como ele vai atender? Como que é esse primeiro atendimento? Pode ser que né, esse equipamento demore 15 dias, mas ele não pode falar que vai entregar em 5 dias só para o cliente sair ele sair feliz. Não, então vai resolver rápido. E depois Exatamente. não resolve. Então, quer dizer, a agilidade que você está trazendo aqui para nós não é questão que eu tenho que resolver em 1 minuto para aquele cliente, Não, mas o quanto que é a preocupação dentro desse processo que ele está ali, né, trazendo para nós, o tempo, né, que vai ser necessário para resolver e deixar isso muito bem claro, é a regra do jogo, né? Deixa claro. O cliente vai trazer aquela expectativa. Então falaram que vão me entregar em 10 dias. Depois eu entrego para ele em 30 dias, aí vem mais uma frustração atrás de frustração e vai dando, né, os desgastes, foi o que você falou. Não queira resolver só porque você sair com o cliente da sua frente e acabou, né? exatamente, Hans. Não me alongando, eu acho que você trouxe um ponto muito relevante desse ponto do problema, que é claro que tem uma pressão ali, né? Um cliente atritado, ele está num outro Sim. nível de tolerância, e é isso mesmo, mas isso não pode influenciar na sua promessa para o cliente, porque senão você cria um outro problema. Então, é preferível você pedir um tempo para o cliente, trazer uma resposta, uma solução completa, do que você sair numa pressa e dizer, não, já vamos resolver, já vamos mudar, já vamos devolver, enfim, seja o que for, e você depois Sim. não poder cumprir isso. Aí você vai para um outro nível de intolerância e talvez não tenha mais caminho de volta, né?
Exatamente, vai nessa ruptura. Então, aqui, né, com todos esses insights, todos esses caminhos que você foi nos ajudando aqui a entender cada vez mais esse processo de experiência do cliente, qual dica que você poderia deixar nesse finalzinho aqui do nosso programa, então, Elaine? Eu anotei algumas aqui. Calma aí, então vai vendo as suas anotações, por favor, que agora eu vou chamar o momento aqui do nosso programa, que todos que nos acompanham já sabem, que é a Breaking News no ar com a Elaine Carmo Silva, Customer Excellence Manager do Que chique Nubank. isso, né? Por favor, chiquérrimo. Agora vai a dica. Ou as Bom, dicas aí. eu acho enfim, são dicas muito singelas de muito apanhar, né? E não tem certo ou errado. Eu até anotei aqui para não perder e ser mais objetiva, Hans. Primeiro, entender por que que a gente existe. Eu estou falando enquanto marca. O que que eu, como marca, qual é a minha proposta de valor? Parece uma palavra bonita, mas assim, o que eu estou prometendo entregar para o meu cliente? E isso todo mundo precisa saber. Não é só o dono da empresa, são todos que se propõem a participar da empresa e que vão participar da jornada do cliente. Investir em satisfação, ela é, no mínimo, trazer lucro para o teu negócio, no mínimo, porque lembra quando a gente voltou lá, é o básico para o cliente comprar de você, se relacionar com você, mas quando de fato você acredita nisso, muito além do lucro, você traz sustentabilidade, você traz projeção para o seu negócio e você faz um engajamento, tomar uma proporção de propagação da tua marca que vai muito além Sim. de qualquer investimento que você faça em marketing, que é tão relevante, mas o maior marketing que a gente pode ter a nosso favor é um cliente engajado falando da nossa marca com outro cliente. People Experience, então, lembre-se da sua equipe e Boa. lembre-se do time de liderança que você tem. É isso que vai fazer a diferença, independente do negócio. E eu até anotei uma coisa assim: experiência é cultura e todos precisam estar engajados. Quem não está engajado, quem não tem o que dar, não vai conseguir entregar nada para o teu cliente. E, por fim, assim, não tenha medo de perguntar para o seu cliente o que você faz bem e o que você não faz tão bem. É preferível que o seu cliente te diga do que ele te abandone e você fique sem saber. E cliente mudo pode ser um cliente que não existe mais, né? É. Então, não tenham medo de se aproximar das reclamações do seu cliente, porque o cliente que está reclamando ainda está com a gente, ainda torce pela gente, porque senão ele não se daria o trabalho de estar falando para a gente que não funciona. Eu acho que é um pouco de tudo isso, e não tem como a gente, por fim, fechar esse papo falando que cliente no centro não pode ser só frase no balcão, naquele quadro. Passamos dessa fase, a gente está numa outra era, num outro momento, a pandemia nos ensinou muito, Hans, e o cliente precisa estar no centro do teu negócio para que o seu negócio continue existindo. Eu acho que é um pouco dessa. Essa é uma fórmula, uma equação que, de fato, ela pode ser universal para todo e qualquer negócio. É verdade, é verdade. Aqui foi uma Gold News, então. Excelente, excelente, Elaine. Muito bom, muito bom. E, inclusive, né, do que você trouxe, pesquisa aponta que 5% dos nossos clientes efetivamente reclamam, 95% abandonam. É esse Vou cliente mudo que embora, você trouxe, vou vão embora. embora. Então, não deixar, né? Porque o cliente que está reclamando, ele está querendo que dê certo. Olha, estou te ajudando aqui para dar certo, me escute. Né? E aí a empresa fala, que cliente chato, fica só reclamando, que ele não gosta disso, não gosta daquilo. Então, vamos nem pensar nesse ponto, né? Vamos antecipar a isso. É isso. Trazer esse cliente para o centro que você trouxe muito bem aqui, com uma forma muito clara e assertiva para todos nós, a mudar as estruturas do nosso negócio para efetivamente saber que esse cliente, quanto mais dentro do nosso negócio, maior a rentabilidade da empresa, com toda certeza. Você gostou que está nos assistindo aqui do nosso programa? Então dá um like aqui, compartilhe com mais pessoas o nosso link aqui do programa para que a gente possa, cada sexta-feira, ter aqui essa interação de tantos, né, profissionais renomados como a Elaine, que está aqui à nossa frente, aqui, com a sua vasta experiência, para que esse programa possa cada vez mais atingir mais pessoas e fazendo essa corrente do bem, que a Elaine bem comentou aqui. Então,
também você pode nos ajudar com a Web TV Fraternidade São João Paulo II, continuar no ar com essa obra de evangelização. Sabe como? Você pode aqui fazer uma doação espontânea no QR Code que tem aqui abaixo da nossa tela, para que todas as obras, né, de evangelização possam chegar em tantos lares, em tantas aí, casas e tantas pessoas serem impactadas com a espiritualidade. E também você pode adquirir produtos e artigos religiosos na loja FSJPI Store lá no Instagram, que vai ter produtos ali diversos para você comprar e também aumentar a sua espiritualidade, e além disso, dar ali de presente para as pessoas à sua volta, para que também possam estar nesse caminho, né, de grandeza dentro da luz do Espírito Santo. E além disso, aqueles que estão aqui em São Paulo podem ir na loja física, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rosalia, que os irmãos e irmãs vão estar de braços abertos para te receber. E de braços abertos, Elaine, nós te agradecemos, te Nossa, recebemos obrigada a aqui com você, todo o seu Randis. Maravilhoso. carinho, com toda a sua fala, toda a sua reflexão, toda a sua experiência que nos ajudou e muito a entender cada vez mais essa sopa de letrinhas, CX, É. PX, e Gente, por aí vai, toda né? vez que tiver um X, a gente no Um final está falando X de boas experiências. É X de de boas, experiência. X de experiência, excelente. Muito obrigado, viu, por todo o seu Obrigada a carinho, por seu você, meu tempo, amigo. por estar aqui com a gente, viu? Um abraço. Ótimo, obrigado. E você que está nos acompanhando, sabe que na próxima sexta-feira, às 8h15 da manhã, estaremos aí conectados ao nosso programa. Lembrando que, né, será o nosso programa aqui de comemoração de 1 ano, gente. Chegamos a 1 ano! Chegamos! Vai ter aqui a presença super especial. Não vou fazer spoiler agora. Vai acompanhar nas redes sociais, vocês vão saber como nós vamos fazer o nosso programa de 1 ano, muito festivo, tá bem, gente? Então vamos lá, 8h15 da manhã, próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, você vai estar com o encontro marcado comigo, 1 ano de programa. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Elane, grande abraço. Tchau, Fiquem com Deus, bom final de semana para todos, excelente, abençoado dia. Tchau, tchau. tchau. Tchau.